else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear up them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Vamos orar ao Senhor nosso Deus que nós começamos esse estudo de hoje. Eterno Deus e amado Pai, meu Deus, eu entro diante da Tua presença santa e gloriosa, meu Pai, para proclamar e decretar que só o Senhor é Deus, não há outro fora de Ti. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, mediante o sacrifício do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, o Senhor vem nos abençoar a vida do Carlos, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela, meu Pai. O Senhor vem estar nos dando graça, meu Deus. Nós vamos aprender com o Senhor, com a Tua palavra, meu Deus. Nós possamos sair, meu Deus, cada dia, Senhor, desses estudos mais cônscios da verdade, Senhor. Saímos edificados pelo Espírito Santo, mediante a exposição das Sagradas Escrituras, para que possamos ser instrumentos do Senhor na terra, para que o Teu nome seja glorificado. Então que o Espírito Santo venha nos iluminar, que o Espírito Santo venha nos conduzir, nos direcionar, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da Tua Santa Palavra. É o que nós pedimos a Tua bênção nesta noite para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, então nós vamos, na noite de hoje, nós vamos entrar aí dentro do nosso último assunto aí do nosso estudo sobre heresiologia, né? Seitas e heresias. Nós já abordamos aí, abordamos o adventismo, abordamos o Testemunho de Jeová, abordamos o mormonismo, né? Abordamos a questão da Congregação Cristã do Brasil. E agora o mais conhecido de todos, né, que perdura e ainda é forte dentro do seu movimento, é o catolicismo romano, tá? Sempre lembrando a questão catolicismo romano. Quando nós falamos, inclusive hoje lá no serviço, lá a gente estava conversando, daí houve um assunto lá no negócio de católico, não sei o quê, aí eu expliquei isso aqui, que a gente tem explicado aqui, que católico, todo cristão ele é católico, católico quer dizer universal, né? Agora, quando você coloca uma segunda nomenclatura, catolicismo romano, aí você já passa a ser exclusivista dentro deste, ou seja, não tem mais o conceito de uma igreja universal, né, do corpo místico de Cristo na Terra, mas sim o conceito de uma religião ou de uma denominação, né? Mas nós sabemos aí que o catolicismo ele tem perdurado, né? Nós temos aproximadamente 7 bilhões e meio de habitantes no mundo, e desses 7 bilhões e meio tem aproximadamente dividido dentro do cristianismo, cerca de 3%, vamos pôr 3 bilhões de cristãos, entre católicos, evangélicos e ortodoxos. Aí há uma divisão, tá? Existe uma divisão que vai colocar, e dentro dessa divisão, no cristianismo, vai ficar 1 milhão entre os protestantes, entre evangélicos, protestantes, seja lá reformados, ortodoxos, protestantes, evangélicos, estão todos inseridos dentro desse contexto. Aí temos outra metade, que vai ser o catolicismo romano, e temos o ortodoxo, que também é uma raiz do catolicismo. Só que o catolicismo romano, ele é do lado ocidental
do outro lado oriental fica o catolicismo ortodoxo, que é praticamente quase, são uma divisão do mesmo, tá? Por que uma divisão do mesmo? Porque quando o Império Romano ele estava sob o domínio dos imperadores, esse império, no período de Constantino, ele se fragmentou em duas partes, entre ocidental e oriental. No ocidental, nós tínhamos ali a sede base ali do catolicismo, a cidade de Roma no ocidental. Já no oriental, nós tínhamos Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Então nós tínhamos essas, né, 4 ali no oriental e apenas a sede de Roma, que ficava do lado ocidental. Só que chegou um momento em que, como o imperador ele dominava em tudo, então estava fragmentado em ocidental e oriental, aí entra a questão, porque as igrejas elas eram dirigidas ou assistidas por bispos, né? Nós tínhamos bispos. Os bispos eram como se fossem assim os dirigentes das igrejas, né? Se fosse do lado ocidental ou do lado oriental, sempre tinha um bispo ali para tomar conta, né? Só que o que acontece? Do lado de Roma, o bispo de Roma, ele resolveu se tornar o cabeça. Assim como o imperador ele dominava tudo, né, no período em que a igreja passa a ter liberdade de culto, né, vamos colocar assim, o cristianismo passa a ter liberdade de culto, essa divisão, ela trouxe essa questão de ter a sede no Ocidente com Roma e no Oriente com Constantinopla. Aí o que acontece? Então agora esse bispo, né, os bispos, eles eram, daqui surgia, os bispos eram conhecidos como os padres, né? Os padres, porque a palavra padre nada mais é do que pai, né? Então o bispo ele era conhecido como pai, como o pastor hoje ele é o pai, ele cuida do seu rebanho como o pai cuida do filho, né? Então os bispos eram reconhecidos como padres, né? Só que aí o que acontece? Este bispo de Roma, ele resolveu ser o cabeça, né? O cabeça do bispado, porque na mente dele, pegando alguns textos da Escritura, ele viu que Pedro ele tinha uma autoridade de primazia apostólica, então ele entendia que, como Pedro tinha uma primazia apostólica, ele então teria esse direito de ter uma primazia papal. Então daí vai surgir a questão aqui no bispo de Roma, a palavra papa. Então o papado ele vai surgir dessa divisão aí. Papa nada mais é do que o nome mais carinhoso de papa, que é papai. Então ele passa a ser o governante ou o governo dominante, tá? E aí o que acontece? Por isso que hoje nós temos, dentro do catolicismo romano, nós temos o Papa, né? Nós temos o Papa, depois nós temos os bispos, né? Dos bispos aí vem, e algumas, os ortodoxos têm presbíteros, né? Presbíteros, que são, aí vai vir os sacristões, aí toda aquela hierarquia criada, tá? Todo esse conceito criado pelo catolicismo romano, tá? Então aí ela começa a ter essa estrutura, dentro dessa divisão, ela passa a ter essa estrutura. Só que o que acontece? Aí alguns nomes são dados, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, alguns nomes são dados pela tradição da Igreja Católica, tá? De que Pedro, foi o primeiro Papa, nós vamos abordar isso aqui biblicamente, já falamos sobre isso, nós vamos abordar aqui dentro do contexto nosso aqui de hoje também, permitindo Deus, que Pedro, segundo eles, ele obteve o primeiro bispado em Betsaida, foi o primeiro Papa de 30 a 67, e de 67 a 76 foi São Lino, né, que ele era de Túcia, e esse São Lino, depois dele, vai vir do ano em Roma, o Papa de Roma 76 a 88, Santo Anacleto, né? Depois de Anacleto vem São Clemente, que tem alguns escritos de São Clemente, ele é considerado como um Papa de Roma também de 88 a 97, e Santo Everácio da Grécia de 97 a 105. Depois vai vir uma origem mais duradoura, ou seja,
esses papas que vão vir agora são papas que vão perdurar mais tempo, até vir a questão de tomar o nome de Papa João Paulo II. Então esse negócio de São João, de Papa João, isso aí acabou tendo uma nomenclatura como se fosse até um título que a gente aprendeu, o título de César. Né? César, quando o primeiro César tomou conta, depois que ele perde o poder, os outros que vieram como imperadores, muitos deles se decretavam também Césares. Então era um título, né, que era dado a muitos. Então isso aí vai acontecer também dentro do papado, e aí depois que eles vão passar a ter os nomes, a trazer os nomes das próprias pessoas, para tentar quebrar essa rotina aí dentro do conceito deles. Mas o que acontece? Aí, só que dentro de todo esse âmbito aí, nós sabemos que a igreja católica, ela vai divergir quando o protestantismo vai surgir através de Martim Lutero, João Calvino, né, os albigenses, né, esses reformadores, vamos colocar assim, porque a intenção deles era fazer uma reforma na Igreja Católica Romana. Ou seja, eles queriam tirar essas deturpações da Igreja Romana para que ela pudesse voltar à sua pureza. Eles não queriam, né, eu já até falei isso aqui, tem pessoas que não gostam, que a gente fala essas coisas, por quê? Porque às vezes isso vai ferir a mente de muita gente que é muito presa, né? Muito presa. As pessoas leem a história da igreja, leem a história da reforma, mas fogem deste ponto. Qual o ponto? De que, na verdade, os reformadores eles não tinham intenção de sair da Igreja Católica Romana. A intenção deles era fazer uma reforma da igreja doutrinária, ou seja, fazer com que aquele que estava no poder, os papas, ou o Papa atual, e os bispos, eles viessem reconhecer a Bíblia como autoridade e voltar aos princípios bíblicos e abandonar o paganismo que entrou dentro da igreja no período ali, né, do papado. Então a intenção deles era fazer esta reforma. Como eles não foram aceitos, eles foram excomungados da igreja. Aí vai surgir o protestantismo disso aí, tá? Então tem pessoas que lêem a história da igreja, quando chega nesse ponto, ou ele finge de cego e não fala, ou finge de cego e finge que não viu, e poucas pessoas têm a coragem de falar isso, mas a verdade nua e crua é esta aí, tá? E aí vai surgir depois as igrejas reformadas, e depois as pentecostais, e aí a gente já conhece toda a história aí. Mas, o que acontece? O catolicismo romano, ele tem um perigo, porque eles não têm a Bíblia como autoridade absoluta. Para eles, a autoridade absoluta de regra de fé é a Bíblia e a tradição dos pais. Tá? A tradição dos pais da igreja. Então eles colocam, às vezes, as tradições ou a tradição dos pais como tivesse uma autoridade, às vezes, maior ou igual à Bíblia. Então, para eles, a Bíblia não somente, ela sozinha não é suficiente, capaz de conduzir o homem ao caminho de Deus. Ele precisa das tradições dos pais, que são escritos que os pais da igreja deixaram. Então eles pegam esses escritos e colocam eles em pé de igualdade ou maior que a Bíblia. Nós não, nós já sabemos que a Bíblia era a autoridade máxima da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus que nos revela o plano da redenção na pessoa de Cristo para toda a humanidade. A Bíblia ela tem o poder de autoridade absoluta. Tá? Nenhuma denominação, nenhum outro livro, nada tem autoridade maior que a Bíblia. Dentro do nosso conceito de autoridade espiritual. A Bíblia é a autoridade máxima. Tá? Não um livro qualquer, ou pensamento, ou tradição, nada disso. Tá? Então eles têm essa peculiaridade. Nós vamos abordar algumas coisas que a gente já até abordou em outras temáticas, né? Vamos abordar aqui os assuntos para a gente poder ver se a gente consegue encerrar aí na aula de hoje este assunto tão importante e tão pertinente, né? Ao que nós estamos estudando aí nesses dias. Então vamos lá para a história do catolicismo romano, né? Este período é chamado de Era Patrística ou Era dos Pais da Igreja, né? Halley fala do Policarpo de 69 a 156 depois de Cristo, discípulo do apóstolo João, e foi queimado vivo por se recusar a amaldiçoar a Cristo.
Então nós vemos aqui o Policarpo, ele é conhecido como bispo, tá? Aqui, por que o Policarpo, então, ele não entrou, já que foi lá de 67, por que ele não entrou como Papa da Igreja? Porque ele não estava em Roma. Então a gente tem que entender isso, tá? Que vai para o catolicismo romano, a nomenclatura já fala catolicismo romano, é o que eram dominantes em Roma, né? Então a Basílica de São Pedro, ela vai ser construída pelo papado em Roma, tá? Então isso aqui só para a gente não perder a informação e entender o que está acontecendo aqui, né? Policarpo falou, 86 anos faz que sirva a Cristo e ele só me tem feito bem. Como poderia eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele meu Senhor e Salvador? Até o final do século III houve perseguições. A situação começou a modificar-se com a vitória de Constantino sobre Maxêncio, aquilo que a gente já abordou, aquela questão da Ponte Ruim, do Constantino e outra coisa. Esse Constantino aqui, ó, ele na verdade, ele não vai se converter de verdade, né? A gente abordou isso aqui. A intenção dele era manter o seu poder, tá? Manter o seu poder, colocou o cristianismo como religião oficial, mas ele ditava algumas coisas dentro da igreja. A igreja ainda não tinha, por mais que ele vai colocar a igreja com a liberdade de culto e oficializar o cristianismo como religião oficial do seu governo, do seu reinado, ou do seu império, né? Ele, na verdade, ele não se converte de verdade. Ele não vai se converter de verdade, tá? A mãe dele é Mônica, tá? A mãe dele, Mônica, ela era cristã, mas ele não era. Então a Igreja Católica até canonizou ela como Santa Mônica, tá? Simplesmente por causa da atitude de Constantino aqui, né? Na época de Teodósio I, em fim do século IV, o Império Romano tornou-se oficialmente um Estado cristão. A partir do século V, o Império Romano entrou em decadência. Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão II em 800 depois de Cristo. Esse aqui, esse Carlos Magno aqui, por que é que ele vai ter união com esse Papa Leão? Porque esse Carlos Magno, ele é casado, tá? Ele tem um casamento sólido, mas ele vai querer casar com outra mulher. Como a igreja, que é do Ocidente, não vai aceitar, do Oriente não vai aceitar essa situação, então ele pega o Leão II, que aceita o divórcio, vai aceitar o divórcio dele, vai fazer o divórcio dele e fazer o segundo casamento dele. É por isso que ele vai aceitar este Leão II como Papa no seu governo, tá? Simplesmente por questão de passar a mão no pecado do camarada, tá? A hierarquia católica procurou manter valores próprios da civilização romana. A língua oficial da igreja continuou sendo o latim, o clero continuou a usar a antiga túnica romana, não podendo mais participar do culto por falta de compreensão da língua oficial. O povo passou a desenvolver formas próprias de expressão religiosa marcadamente devocionais. Da mesma forma que na vida leiga medieval, os servos se comprometiam à prestação de serviços aos senhores feudais, em troca de proteção também o auxílio celeste passou a ser invocado por promessas que deveriam ser pagas após o reconhecimento, o recebimento das graças desejadas. Então aqui, nesse período, vai começar a surgir o que nós conhecemos como indulgência. As pessoas vão passar, os leigos, como eles não conhecem latim, tá? A plebeia não sabe falar latim, por isso que os ricos, os feudais, os ricos daquela época, eles colocavam seus filhos para estudar em mosteiros, colocavam às vezes bispos, padres, para serem quem? Os orientadores de seus filhos, para que eles pudessem aprender o latim e assim eles pudessem, pelo menos, fazer a leitura da Bíblia. Só que acontece? Só que isso era privado para os pobres. Então essa privação da língua do latim para os pobres, o pobre então ia para a missa, não sabia o que estava acontecendo, o que estava falando, mas para ele, Deus estava falando com ele. Né? O padre poderia até ler qualquer outra coisa lá que não fosse nem Bíblia. No latim eles não entenderam nada, porque para eles era uma língua que só aqueles que eram mais aproximados, os mais próximos de Deus, os mais santos, poderiam fazer uso da Bíblia e ler. Então eles privavam o povo. Então eles, quando o povo vinha,
com as suas necessidades, falecia uma pessoa, então eles faziam o quê? Eles marcavam, então vamos fazer o seguinte, se eu falecido morreu, paga pra gente aí 2 saquetel de prata, e nós vamos fazer aqui uma missa de 7º dia, e aí você vai acender uma vela para ele, e vai começar a surgir esses dogmas, nesse período aí, e para quê? Para também a construção da Basílica lá em Roma, a Basílica de São Pedro. Deus abençoe nosso irmão Walter Cardoso, que está conosco aí no Facebook, e a todos vocês que estarão conosco próximo. Então, começa aí, as indulgências vão começar aí, tá? E infelizmente, né, abrindo parênteses, infelizmente, hoje existem igrejas evangélicas que estão vivendo essa prática. Eles foram reformados, eles entraram na reforma, agora eles estão voltando atrás. Estão criando indulgências para arrecadar fundos para manutenção de seus templos, de seus programas de televisão, de rádio. Então o que eles fazem? Eles pegaram azeite, né? A Bíblia fala de azeite, então vamos usar azeite. A Bíblia fala de vamos fazer a campanha da uva ungida. A Bíblia fala de o lenço de Paulo, vamos fazer a campanha do lenço. A Bíblia fala, né? Eu vi aí até o camarada vendendo palmilha ungida para o sapato, né? Ou seja, setum uma benção, né? Livro setum uma benção e várias coisas aí. Isso é indulgência evangélica, tá, gente? É falácia, é mentira, é engodo, é engano, tá? Lembrando que nós não estamos aqui para atacar a igreja de ninguém, atacar pessoas, não. Nós estamos aqui usando a nossa liberdade de expressão para refutar ensinamentos que vão contra a palavra de Deus, né? Então a lei, ela nos protege nisso, tá? A nossa Constituição nos dá essa proteção de pensamento, de expressão e de discordar também de certas coisas, desde que a gente não vá ferir as pessoas. Nós amamos as pessoas, mas o que elas praticam fora da palavra não dá para aceitar, né? Então, infelizmente tem essas questões aí, né? Diante da fragilidade da prática religiosa, o Concílio de Latrão, em 1215, decidiu ordenar aos fiéis cristãos a assistência dominical à missa. A Igreja Católica Romana reagiu de forma conservadora a tudo isso com o Concílio de Trento, realizado entre 1545, século XIX, século XIV, né? Aqui já é século XIV, final do século XIV, aqui, ó, 1545 a 1563. A partir de então, a Igreja cristã, subordinada à autoridade papal, passou a denominar-se Católica Apostólica Romana. Então, é no século XIV que a igreja vai tomar essa primazia e ela vai passar a falar. Por quê? Por que catolicismo romano? Por que católica romana? Porque todos os conceitos romanos, né, dos romanos, a tradição dos romanos, tanto quanto dos seus cultos pagãos, são adotados e introduzidos. O paganismo é introduzido dentro da igreja. Então aqui no século XIV, no final... 16 não, pastor? Não, aqui é 1545. Aqui? Aqui é século XIV, né? Quando passa para o século XVI é século XV. Você lembra lá que a gente estudou sobre isso? 1600. Quando chegar no 1600 é início do século XV, né? Por isso está aqui século XVI. Foi um erro de digitação aqui, mas a informação está dada. A partir de então a igreja cristã, subordinada, já lemos aqui, católica, apostólica romana, em oposição às igrejas protestantes. Quando eles usam a questão católica, apostólica, romana, estão dizendo que elas são a igreja universal, não a igreja do Rio de Macedo, né, mas dentro do pensamento da palavra católico no grego, né, que é universal, apostólico, que segundo eles, parte dos apóstolos, na questão, a pessoa de Pedro romana, porque vai trazer a tradição romana junto com o paganismo para dentro da igreja. Diante da popularização da leitura bíblica promovida por Lutero, a hierarquia católica recomendou a divulgação do catecismo com o resumo da fé católica. Então eles vão criar um material, tá? Para quê? Para combater as teses de Lutero, porque Lutero ele vai fixar na igreja de Wittenberg as 95 teses que ele vai colocar como os dogmas que são errados pela igreja católica. Então, para refutar esse material de Lutero, eles vão criar o catecismo. Esse catecismo é uma forma de doutrinar os fiéis ou os seguidores do catolicismo romano, tá? Tudo para poder manter a postura deles diante do povo. O Concílio do Vaticano I, interrompido com a tomada de Roma em 1870,
reforçou as posições autoritárias da igreja ao proclamar o dogma da infalibilidade papal. Então, eles, né, no pensamento deles, Pedro ao papado, de Pedro sendo para eles, né, Pedro era o primeiro papa, né, não tem na Bíblia, a gente vai ver aqui, para eles, Pedro ele era infalível. Então, aquele que foi assumindo o comando papal também era infalível. E nós sabemos que a Bíblia vai dizer que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, se o cara é mentiroso, ele é falível. Nós sabemos que o homem é todo cheio de falha. O homem não é perfeito. Por isso que a gente precisou da redenção, né? A Igreja Católica inicia um processo de maior abertura com o Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 a 1968. Adequar-se a diversas culturas dos povos com a introdução das línguas vernáculas, idioma próprio do país, no culto e adoração progressiva de traje civil pelo clero. Então eles vão mudar o sistema de vestimenta, tá? Eles vão ter um sistema de vestimenta específico para toda manutenção ou desenvolvimento litúrgico, cultural, de visita, todo um processo. A gente vê isso até nos dias de hoje. Isso não foi retirado dos dias de hoje deles aí, tá? E aqui eles vão trazer, por que eles vão colocar agora, por que eles vão divulgar em outras línguas? Só porque agora eles têm o catecismo, tá? Então eles vão colocar as tradições em pé de igualdade com a Bíblia e para eles estão resolvendo o problema deles aí com a saída de seus fiéis para não abordar o lado do protestantismo, né? A fé católica foi trazida ao Brasil pelos portugueses a partir de 1500. Na sociedade colonial, a fé católica era obrigatória, não sendo toleradas outras religiões. Por essa razão, as populações negras trazidas como escravas foram obrigadas a receber o batismo e observar os preceitos católicos. A defesa da ortodoxia, doutrina religiosa, era feita pelo Tribunal da Inquisição na metrópole, realizando-se no Brasil diversas visitações do Santo Ofício. Claro que na colonização, né, a gente vê isso aqui dentro da história da igreja, né? Na colonização nós sabemos que os portugueses vieram, só que o que acontece? Não vieram só portugueses não, tá? Vieram muitos judeus fugindo da Inquisição, da perseguição na Europa. Eles vieram nessas caravelas para o Brasil, tá? Eles vieram para o Brasil. Tanto é que o judeu, quando ele chega no lugar, a mente dele é como é que ele vai sobressair no lugar que ele está. Ele não vem para cá para pensar assim, eu vou ficar aqui, vou me acomodar aqui, esperar as coisas. Não. Ele tem uma visão de frutificar, de crescer, de dominar, de ser cabeça e não ser cauda. Ele tem isso dentro deles, tá? Eles têm essa cultura com eles. Então esses judeus que vieram, quando eles chegaram aqui, né, tinha uma madeira dura. Então, eu esqueci o nome desse judeu aí. Então ele vai começar a importar essa madeira para fora. Essa madeira vai ser comprada na Europa para fazer construção de imóveis, estrutura de casas, caibros colocados nas casas. Inclusive tem casas antigas da Europa que lá tem esse pau até hoje, essa madeira que eles exportavam para lá. E o que aconteceu? Só que qual foi o nome que ele colocou nessa madeira? Baselo. Aí quando chegava na Europa, traz pau-baselo, traz pau-baselo, traz pau-baselo. Aí quando foi tanto baselo, que surgiu a palavra Brasil. A palavra Brasil não foi colocada pelos portugueses quando chegaram aqui. Essa é a terra Brasil. Não. Quem colocou esse nome é oriundo de uma palavra hebraica. Que Brasil, na Bíblia fala de Barzilai, que é da raiz baselo, que quer dizer ferro, filho do ferro. Então, Brasil, nada mais, nada menos que é ferro, por isso que chamava pau de ferro. Nada mais, nada menos. Você não vai achar esse tipo de informação em história de escola. Porque a intenção lá é falar das caravelas que vieram, falar do Dom Pedro, né? Isso é histórico, isso é fato histórico. Mas essa questão de religiosa não entra. A questão religiosa que entra é só qual foi a primeira coisa que colocou no Brasil, quando chegaram aqui.
uma cruz. O Brasil, né, aí foi chamado de Ilha de Veracruz, né? No primeiro lugar, quando fizeram a primeira missa, ele foi conhecido como Ilha de Veracruz. Depois da Ilha de Veracruz que deu o nome Brasil. Mas 19. Por quê? Porque a primeira missa, o primeiro culto cristão, tá, colocado no Brasil, foi uma missa celebrada pelo clero, o Santo Ofício que veio. Mas os judeus que vieram fugindo da Inquisição, não foi só escravo português, não. Isso aí tem que pesquisar. Isso aí você não vai ouvir falando escola secular, não. Eles omitem essa parte aí, só que quando você vai para buscar o significado do nome do país, aí a gente sabe de onde que veio a raiz. Simplesmente por isso, entendeu? Então é isso aí. Onde que eu parei? Santo Ofício, né? Vamos lá. Ó, com a proclamação da República, o catolicismo deixou de ser a religião oficial e o clero perdeu o direito de subvenção pelos cofres públicos, tá? Lembrando que no período que eles chegaram aqui, com a questão dos escravos, nós vimos ali, né, que os escravos eram forçados. Na verdade, muitos escravos, eles pediam para serem batizados, para serem introduzidos, né? Inclusive tem cidades históricas, tem uma igreja lá em Ouro Preto que chama Igreja de São José dos Homens Pardos. Por que Igreja de São José dos Homens Pardos? Será que dessa igreja só podia entrar negro? Será que a pessoa que financiou a construção desta igreja era um negro? Não sei. Isso aí eu tenho que ir lá, procurar um guia lá, perguntar, pagar para o cara me falar. Mas lá tem a igreja de São José dos Homens Pardos. Porque havia essa diferença. Os negros vinham, né, inclusive o meu trabalho, né, o meu artigo da minha pós-graduação em Ciências da Religião foi sobre isso. O sincretismo religioso e o surgimento do catolicismo e das igrejas afro-brasileiras e afro-americanas, que quando eles começaram a trazer para a América os escravos chegaram aqui com a sua cultura, né, adorando o Ogum, o Oxum, o Babalorixá, esses guias aí. Então o que acontece? Para eles não perderem o direito de cultuar, eles simplesmente diziam que converteram-se, e aí cada santo que a Igreja Católica Romana tinha, ou tem, eles davam o nome dos seus guias, aqueles santos. Então quando eles iam adorar a imagem de Jesus, prestar um culto à imagem de Jesus da Igreja Católica Romana, eles estavam prestando um culto a Ogum. Tá? Então era isso. Então cada imagem dentro da Umbanda, da Quimbanda, seja qual for o ramo religioso africano, ele tem o nome de um guia. Tá? Então isso é fato, tá? É fato, é história. E a Igreja do Brasil reforçou sua dependência em relação à Santa Sé. Com a Constituição de 1934, os católicos conseguiram o direito de ensino religioso nas escolas públicas. Isso aqui, infelizmente, né? Isso aqui foi uma benção. Pelo menos no meu período, né? Não era questão de ensinar só o catolicismo. Isso aqui lá, quando começou, era doutrinação. Mas no período que eu estudei, pelo menos no período que eu era pequenininho, estava na escola, tinha ensino religioso. Só que o professor, ele poderia ser católico, mas ele não... Como hoje, né? Quando a gente vai formar, igual eu formei em Ciência da Religião, a gente sabe que o professor de religião, ele não pode ser doutrinador. Ele tem que ensinar, ele tem que falar de todas as religiões. Se eu sou cristão, protestante, evangélico, e vou para uma escola pública dar ensino religioso, eu não posso chegar lá com a Bíblia e falar da minha religião do cristianismo e meter o pau nas outras. Não, eu tenho que falar de tudo. Eu tenho que falar do catolicismo romano, eu tenho que falar dos espíritas, eu tenho que falar da Umbanda, da Quimbanda, eu tenho que falar de todas as religiões. Tá? A função do professor de ensino religioso na escola é essa. Ele não pode ser partidarista, ele não pode ser exclusivista da religião dele. Tá? Capelões militares no Exército Brasileiro e subvenções, dinheiro,
para obras assistenciais e educativas. Aí, em 1952, cria-se a CNBB, para a coordenação da igreja com o golpe militar de 1964. A igreja foi afastada da aliança com o poder político. No ano de... Olha para você ver até onde que perdurou, né? Esquecemos aqui de falar que Constantino ele teve esse... Né, que quando Roma passa a ter o papado, o Leão II lá, que unido com o rei Carlos II, o que eles vão fazer? Eles vão passar, a igreja passa a ter poder político. Então a igreja passa a ter poder maior até, que depois isso vai acontecer, papas que vão tomar o lugar do próprio imperador. Então ela passa a mandar de baixo para cima, ela passa a ser o cabeça de tudo. Ela manda no trono do imperador e manda em tudo. Então a igreja passa a ter esse poder. Então aqui isso vai perdurando nos países, mas aqui em 1952, com a criação desta lei aqui, da coordenação, né, com o golpe militar, a igreja foi afastada da aliança com o poder político. Né? Nos anos 70 e 80, a igreja enganja-se na luta pela redemocratização. A renovação católica carismática de origem norte-americana chega ao Brasil em 1968 pelo padre jesuíta Harold Hahn. E hoje um dos seus expoentes é o padre Marcelo Rossi, né, que é o período que vai chegar a igreja carismática. Isso aqui é uma divisão dentro da igreja católica, tá? O catolicismo romano, ele não aceita o catolicismo carismático. Em algumas cidades eles não têm tanta divergência entre si, mas isso aqui já é uma ramificação, já é uma quebra, tá? Já é uma quebra. Só que o que acontece? Porque a igreja católica romana começa a perder os fiéis, então o que eles fazem? Não. Já que eles estão aderindo ao movimento principalmente pentecostal, a igreja carismática passa o quê? A crer nos dons espirituais, ensinar os dons espirituais. Você tem até aula, tá? Na igreja carismática católica, você tem até aula de falar língua estranha. Eles te ensinam a falar línguas estranhas, dizendo que você está recebendo o Espírito Santo. E eu tive uma experiência de uma pessoa, um jovem da igreja carismática, na época que a gente teve Ouro Preto. Ele veio para a igreja, né, começou a estar no nosso meio, aceitou Jesus como Salvador, mas ele ainda tinha. E aí, certa feita, ele falando línguas, tal, uma carteira cheia de, né, cheia lá dos guias, vou pôr assim, né, daquilo que abençoava ele. Quando foi ver, era um espírito maligno, demônio, espírito de engano, né? Caiu endemoniado. A gente expulsou, mas depois não quis ficar na igreja. Resolveu voltar para lá, mas é problema dele, né? Deus abençoe ele para lá. Mas então eles ensinam, tá? Mas isso aqui não aprende não, gente. Isso aqui recebe de Deus, né? Jesus, ele falou, a gente vai abordar aqui. Jesus disse que o Espírito Santo é para a igreja, é para o cristão, nascido de novo. E ele vai dizer que o mundo não vê e nem pode receber. Aí as pessoas estão estudando, né? Como é que fala a língua estranha, né? Como é que profetiza. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que orar para Deus dar para a gente o dom de discernir espírito, para não ser enganado, né? Então esse movimento cresce aí com o padre Marcelo Rossi, que no Brasil é que vai crescer, trazer o crescimento desse movimento aí carismático. Maria, Mãe de Deus, doutrina deles, né? O Concílio de Éfeso proclamou em 1431 que Maria se tornou de verdade a Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Os fiéis devem venerar a memória, primeiramente da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo, Concílio do Vaticano. E nós já sabemos, dentro da Bíblia, lá em Marcos, que Maria teve outros filhos além de Jesus. Se ela teve outros filhos, como é que ela pode ser virgem? O texto já vai dizer, né, que José não conheceu Maria até que deu à luz Jesus. Isso quer dizer, essa palavra até, então está indicando que depois que Jesus nasceu, José teve relações com Maria. E tendo relação, ela não é mais virgem. E ela teve outros filhos, e a Bíblia vai dar o nome desses irmãos de Jesus, da família de Jesus, né? Vamos dizer, olha, Senhor, aí fora está sua mãe e seus irmãos. Eles estavam lá fora. Aí eles pegam o texto que Jesus falou assim,
Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eles pegam aquele texto dizendo que não eram irmãos, eram primos, parentes próximos, não. Eram irmãos. Falou, a sua mãe e os seus irmãos. Nada a ver. Então, E Jesus ali também, ele já quebra esse negócio de que Maria é a mãe dele. Porque ele falou que aqueles que são aquele que me obedece são minhas mães, esses são minha e mãe meus e meus irmãos. irmãos. Já mostrou, né? Bem lembrado aí dessa passagem também, né? Aqui, ó. Santo Atanásio acompanhou o concílio de Nicéia e foi um dos que defendeu o dogma da Theotokos, onde Maria não é apenas a mãe de Jesus, mas é também considerada mãe de Deus. Essa figura da mãe deusa, segurando o filho Deus no colo, essa figura de Maria com Jesus no colo, essa figura não é daqui, não. Ela já vem, ó, desde lá do Gênesis, lá da Torre de Babel, antes da Torre de Babel com Nimrod. A mãe de Nimrod, Semiramis, já é uma cultura do paganismo que surge lá na Babilônia antiga, tá? Quando a Bíblia lá no Apocalipse vai falar da mãe das prostitutas da terra, que a Babilônia é a mãe das prostitutas, ele está falando ali, ele está usando a figura de linguagem, indicando mãe das religiões que surgiram. E a figura primária, primordial dessas religiões é a mãe com filho no colo. Sempre é a mãe com filho no colo. A deusa mãe com filho Deus no colo. Isso veio lá da Babilônia, com Nimrod e com Semiramis nos seus colos, que a gente no seu colo, que a gente até já falou sobre isso aqui. Então essa figura surge lá, tá? Aí a Igreja Católica Romana introduziu a mesma figura, né? Tentando colocar aí Jesus e Maria como se fosse, mas na verdade é uma refutação a tudo isso aí que a gente abordou sobre como eles entendem essas questões. Então vamos lá. Na declaração acima do Concílio do Vaticano II, existem várias heresias. Virgindade, primazia de Maria sobre a Trindade, mãe de Deus. Maria foi a mãe de Jesus, homem. Mateus 1, 18 a 25. Jesus, Deus é eterno e já existia muito antes de Maria e da própria criação do mundo. João 1:1. Como é que ela pode ser mãe de Deus se o próprio Deus é antes dela? O filho nasce primeiro que a mãe? É uma refutação. Jesus ensinou que aqueles que obedecem, o que você falou, Jesus ensinou que aqueles que obedecem a Deus são mais bem-aventurados do que se tivessem dado à luz o Messias. Lucas capítulo 11, verso 27, 28. Com frequência, Jesus se referia a si mesmo como filho do homem. Mateus 9, 6, Marcos 8, 38, Lucas 18, 8, João 1, 51, Atos 7, 56, Apocalipse 1, 13. Mas nunca se referiu como filho de Maria, apesar da teologia católica romana procurar traçar uma linha entre a adoração que se dá a Deus e a que se ofereça a Maria e aos santos. Na prática, elas não se podem distinguir. A Bíblia diz que somente ao Senhor nosso Deus devemos prestar culto. Mateus capítulo 4, verso 10 e Apocalipse 22, 9. E que Deus não permite que a sua glória seja dada a outrem. Isaías 42, 8. O título de rainha dos céus, olha onde que vai, ó. Acrescentado a ela durante a Idade Média, evidencia uma influência pagã nos moldes da deusa babilônica, que tinha precisamente esse mesmo título. Jeremias capítulo 7, versículo 18, Jeremias capítulo 7, versículo 40. Jeremias capítulo 44, versículo 17, versículo 19 e versículo 25. Está vendo? Então é na Babilônia, né? Que a gente até já explicou aqui antes. Apesar da teologia católica procurar traçar uma linha entre a adoração que se dá a Deus e a que se oferece a Maria e aos santos, na prática elas não se podem distinguir. A Bíblia diz que somente ao Senhor nosso Deus devemos prestar culto, né? Já li. E que Deus não permite dividir sua glória com ninguém. O título de rainha do céu, repetir, ficou maior, né? Repetir o texto aqui. A Imaculada Conceição de Maria. Maria foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição. Proclamado em 1857
pelo Papa Pio XIX, né? Pio XIX aqui? Pio XIX, Pio IX. Pio IX. 9 não, hein? Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Olha para você ver. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, 23, né? 6, 23, que todos... 3, 23. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia ressalta que o único que não teve pecado, que nasceu homem, na sua natureza humana, falando da pessoa, foi Jesus. Né? O único. Ele nasceu sob forma de pecado, mas sem pecado. Refutação. A Bíblia declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23, que eu disse aqui, e Romanos 5, 12. E em nenhum lugar é citado que Maria foi imune do pecado. No caso de Cristo, entretanto, é apontado repetidamente que ele era humano, contudo sem pecado. Segundo aos Coríntios 5, 21, Hebreus 4, 15, 1 Pedro 3, 18 e 1 João 3, 3, que mostra que o único que não tinha pecado era Cristo. Só a respeito de Jesus é que pode ser dito santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Hebreus 7, 26. A doutrina da Imaculada Conceição contraria as próprias palavras de Maria, que chamou Deus de seu Salvador. Ó, Senhor meu e Salvador meu. Né? Lucas 1, 46 e 47. Se ela está chamando Deus de Salvador, ela está reconhecendo que ela é pecadora, que ela necessita ser salva. E só o pecador precisa de salvação. Admitindo humildemente, portanto, que era pecadora, pois precisava um Salvador. A perpétua virgindade de Maria. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. A liturgia da igreja celebra Maria como aipétenos, sempre virgem. Com isso, objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. Aí, ó, nós temos Marcos 3,31, fala dos irmãos de Jesus que são filhos de Maria. Marcos, capítulo 6, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Gálatas 1,19, fala do irmão do Senhor, fala dos irmãos de Jesus e das irmãs de Jesus. A igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria, por efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus. Mateus 13, 55. São os filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada a outra Maria, Mateus 28, 1, tentando deturpar o texto. Trata-se de parentes próximos de Jesus. Olha para você ver. Aí, o que está acontecendo? Vai na genealogia para ver se tem isso lá. Não tem. Então, Gênesis 13, 8, Gênesis 29, 15, Levítico 10, 4. Refutação. Mateus 1, 25 nos informa que José não conheceu Maria até que deu à luz seu filho primogênito. Entende-se que logo depois viveram normalmente como marido e mulher. Lucas 2,7. Isso é claríssimo no texto, gente, claríssimo. Chama Jesus de primogênito, diferente de João 3,16, que o chama de filho unigênito. Ele é primogênito concernente a nascer da linhagem de Davi, como homem. Porque primogênito é aquele que vem primeiro, depois vem os outros. Agora, unigênito não, é único. Ele não foi conhecido dentro da genealogia de Maria ou de José, né, como unigênito, mas como primogênito. Mas agora, quando é concernente a nascimento, ser do Filho de Deus, é o unigênito do Pai de Deus, né? No Novo Testamento já há uma distinção entre parente próximo e irmão. Lucas 1, 36, 61.
com o uso da palavra grega síngenes, primo, parente, diferente de adelphe. Adelphe, que é irmão, né? Ou adelphos, é Marcos 6, 3, 4, que é irmão, irmãos. E quando fala dos irmãos de Jesus, eles estão, na maioria das vezes, acompanhados de Maria, sua mãe. Mateus 12, 46, 47, Marcos 3, 31, Marcos 6, 3, Lucas 8, 19, João 2, 12, João 7, 2 e 10, Mateus 13, 55, Atos 1, 14, 1 Coríntios 9, 5 e Gálatas 1, 19, o que os aproxima mais de serem irmãos de Jesus do que primos acompanhados de sua tia. Então, a palavra grega, né, de síngenes para primo e de adelphe e adelphos no grego, mostra por quê? Porque você não, quando fala de seus irmãos, a palavra lá é adelphos ou adelphe e nunca síngenes, que é primo. Nunca, no grego não tem isso aqui, essa palavra, nem essa, quando fala de irmãos de Jesus.